A paz de Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Senhor Jesus, derrame graça e virtude sobre nossas vidas, como Ele tem feito. Amém? Quando o louvor está muito bom assim, né, irmãos? Aí a voz começa a falhar um pouco. Mas, glória a Jesus por todas as coisas, né, irmãos? É bom demais, né? O Espírito Santo, como nós louvamos, né? Vem Espírito sobre nossas vidas, né? Você sentiu a presença e a graça de Deus aí, irmão? É em nome de Jesus, irmãos. Isso é importante demais. É importante a gente poder se entregar, entender, né, o que louvamos, o que falamos, para sermos cheios do Espírito Santo, cheios da sua graça, cheios do seu poder. Bem, vamos orar, né, irmãos? Abram em 1 Timóteo capítulo 2. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor Jesus, e como louvamos, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor Jesus, para orarmos, louvarmos, ouvirmos a sua palavra, temos comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de podermos sentir a sua presença, o poder, a graça, o toque do teu Espírito sobre nossas vidas. Nós não somos dignos, Senhor Jesus, mas te agradecemos, porque todas as coisas são feitas e é nos dada pela sua graça, por sua misericórdia, porque o Senhor é o Deus das misericórdias, o Senhor é o Pai de toda a consolação, e é por isso que nós te louvamos, Senhor, né? Nós te agradecemos e engrandecemos o único nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, porque o Senhor é soberano, Senhor Jesus, e o Senhor é Deus nas nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, obrigado por todas as coisas, faz-nos entender e compreender a sua palavra, o seu evangelho, em nome do Senhor Jesus, pois precisamos a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Vamos ler todos juntos, irmãos? Como é que diz aí? 1, 2, 3. Amém? Amém? Então, a vontade de Deus é que todos os homens venham se salvar. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer salvar a todos. Só que todos vão ser salvos? Não. Mas a vontade de Deus é essa. Deus, Ele quer, Ele deseja, mas Ele deixou as pessoas livres. Livres para serem salvas, livres para conhecerem a verdade. Então, irmãos, é bom demais poder conhecer a verdade, é bom demais ter e conhecer um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. É bom, não é, irmãos? É maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Quando nós estamos reunidos e quando na oração, no louvor, na palavra, quando Deus fala conosco, né? Quando a gente sente a graça e a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, isso daí é impagável, irmãos. Você não consegue sentir isso sozinho na sua casa. A gente sente aqui mesmo, presente. Às vezes a gente não consegue vir, uma enfermidade ou outra, né? A irmã Cida estava ali ruim de joelho, né, irmão? Tá ruim ainda, né, irmão? Mas veio manquejando, né? Como diz o texto. Mas veio. Por quê, irmãos? Porque é importante isso aqui. Isso aqui é um mistério, né? Não as quatro paredes, o mistério está na igreja reunida. Quando nós abrimos o coração, louvamos a Deus e entregamos-nos a Deus na hora da oração, do louvor, da palavra, então o Espírito começa a fluir dentro de nós. O Espírito começa a falar dentro de nós. O Espírito, ele começa a nos trazer revelações. Ele começa a derramar seus dons. Ele começa a manifestar a sua graça sobre todos nós. Vocês creem nisso, irmãos? Então isso acontece quando a igreja ela se reúne, o poder do Espírito começa a agir na igreja. Então ele usa um, o outro recebe a graça, recebe o poder, recebe a autoridade. Por quê? Porque isso acontece no meio da igreja.
Quando a palavra então nos ensina, irmãos, que isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se Deus quer que os homens se salvem, se Deus quer que os homens conheçam a verdade, se Deus quer, então o diabo não quer. Então ele vai lutar para que os homens não conheçam a verdade e nem que os homens venham a ser salvos. Nenhuma e nem outra. Então, irmãos, é importante nós conhecermos e sabermos que Jesus Cristo veio a esse mundo para que os homens venham conhecer e saber qual é a verdade, qual é a vontade de Deus. Porque o que é conhecer a verdade? É conhecer a vontade de Deus. Conhecer o Deus verdadeiro. Conhecer quem é o Deus verdadeiro. Como nós lemos aqui, versículo 5, porque há um só Deus. Só tem um Deus só. Não existe dois, três, há um só Deus. Há um só Deus. 1 João 5,20 diz quem Ele é. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Para quê? Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Então hoje nós sabemos quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, Ele veio fazer essa revelação. Pode existir milhões e milhões de deuses, como existe na Índia. Pode se adorar muitos e muitos nomes, mas Jesus, Ele só revelou um nome, só revelou um Deus. Ele veio revelar, aqui mesmo diz, aqui em capítulo 6, nós até louvamos aqui um pouco, capítulo 6, irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, olha só que interessante. Como é que diz aí, irmãos? Versículo 14, para a gente entender bem. Que guardaste esse mandamento sem mácula, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então Jesus é Rei dos reis e Senhor? Senhores. Jesus, quando Ele veio, irmãos, Ele veio dizer para a humanidade, olha, Deus habita na luz inacessível, ninguém tem acesso lá. Ninguém tem acesso aonde Deus está. Ele habita na luz inacessível, ninguém tem acesso. Quando a palavra diz assim, ó, volta um pouquinho aí, ó, Colossenses, ou Efésios, espera aí. Colossenses, isso mesmo. Colossenses capítulo 1, irmãos. Só voltar um pouquinho para trás aí. Você está em Timóteo, volta para trás Tessalonicenses, e já é Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler todos juntos, irmãos? 13, 14 e 15. 1, 2, 3. Ele nos tirou o qual, versículo 15, irmãos, todos juntos novamente, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Então Deus é o que, irmãos? Invisível. Se Ele é invisível, como é que você vê Ele? Tem como ver? Ou melhor, você tem como ver uma coisa invisível? Não tem como você ver uma coisa invisível. Então Jesus, versículo 15 de novo, irmãos, para entender o que está escrito aí. 1, 2, 3, como é que está escrito? O qual é a imagem do Deus? Jesus é a imagem do Deus? Então, quando eu olho para Jesus, eu estou vendo a imagem de quem? Deus invisível. Quer dizer que Deus era invisível, ninguém via Ele.
Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, então ele trouxe a imagem do Deus que era. Então o que era invisível se tornou visível. No princípio era o Verbo, ou seja, o Deus invisível. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí no 14 diz que o Verbo se fez visível. Ele era invisível e quando Jesus se fez carne ele se fez visível. Por quê? Porque quando Deus é invisível, o que significa isso? Significa que ninguém sabia quem ele era, como ele pensava, como é que ele agia, como é que ele falava. Mas e o Velho Testamento? Não estava todo escrito já o Velho Testamento? Então as pessoas, elas tinham que imagem de Deus? A imagem do Deus do Antigo Testamento. Qual é a imagem do Deus do Antigo Testamento? Quando você lembra do Antigo Testamento, você lembra de que Deus? Um Deus que mata, que pesa a mão. Não é assim? Que abre um buraco no chão e joga todo mundo lá dentro. Que se um pai de família vai colher lenha no dia de sábado, ele é apedrejado. Se o cara vai segurar a arca, que nem lá aconteceu lá no livro de Samuel, ele vai segurar a arca da aliança para não cair, e ele recebe um raio lá do céu e abre um buraco no peito dele. Então a imagem de Deus que as pessoas tinham era essa. Lembra de Lucas capítulo 9, versículo 51 em diante? Quando os discípulos estavam indo para Jerusalém e passaram por Samaria. Aí os seus discípulos foram lá na frente, na cidade de Samaria, ver se tinha lugar, se tinha vaga. Tem vaga aí para Jesus, para os seus discípulos? Aí os samaritanos falaram o que para os discípulos? Olha, eu não quero vocês aqui, vocês são judeus. E judeu aqui não tem lugar aqui. Aí Tiago e João chegou para Jesus e falou o quê? Senhor, quer que desça do céu, quer que desça fogo do céu e consuma todos eles, como Elias também fez? Jesus falou o que para eles? Vocês não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas veio para salvar. Então qual era a imagem, irmãos, que as pessoas tinham de Deus no Antigo Testamento? Que se você fizesse qualquer coisa errada, poderia descer fogo do céu e consumir a sua vida. Poderia descer fogo do céu e destruir com você. Essa era a imagem que as pessoas tinham do Deus do Antigo Testamento. Então quando a palavra diz que a imagem do Deus invisível, é porque as pessoas, ainda que conheciam o Deus do Antigo Testamento, que tinham ideia de quem ele era, como é que ele agia lá, o povo, como ele fazia com o povo de Israel, ainda que as pessoas sabiam o que acontecia lá, as pragas do Egito, a morte dos primogênitos, as pessoas sabiam disso, o que ele fazia ou deixava de fazer. Mas quando a palavra diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, está dizendo que as pessoas não sabiam quem ele era, não conheciam a ele ainda, e que só passaram a conhecer quando Jesus veio a esse mundo. Se você for aqui, ó, então vamos ler de novo, irmão, versículo 15, todos juntos, como é que diz aí? Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Então a imagem de Deus, qual que é? Eles não conheciam. Abra em João, o Evangelho de João, irmãos. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 1. João capítulo 1, irmão, versículo 17 e 18. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho, quem é ele? Jesus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez? Esse o fez conhecer. Então as pessoas só podem conhecer quem é o Pai através de quem, irmãos? De Jesus. Jesus é o único que pode mostrar verdadeiramente quem é o Pai.
Por isso que o Novo Testamento fala que ele é o Deus invisível. Por quê? Porque ainda as pessoas não conheciam a ele. Ninguém conhecia realmente quem era o pai de Jesus. Quando Jesus ele vem a esse mundo, ele começa a pregar um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Por isso que os judeus mataram Jesus. Por isso que os judeus perseguiram Jesus, depois perseguiram Paulo. Aliás, o próprio Paulo perseguiu os cristãos. Por quê? Porque eles não conheciam o pai de Jesus. O pai de Jesus era diferente do Deus do Antigo Testamento, 100%. O Deus ao qual os judeus serviam e não sabiam ainda, não era o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que quando Jesus pregou e ensinou, eles quiseram matar Jesus, porque era diferente. Se você abrir aí, em João capítulo 7, capítulo 7, isso, versículo 28, irmãos, 7:28. 7:28 é o texto, tá, irmãos? Ali ainda é 7:15. Amém? Terão que me suportar mais um pouquinho. O que diz aí, irmão? João capítulo 7, versículo 28, todos juntos. O qual vós não conheceis. Então Jesus está falando para os judeus que eles não conheciam o Pai. Olha, vocês não conhecem o Pai. Irmão, você imagine só, se coloca no lugar do judeu agora. Se coloca lá no lugar do judeu. Por exemplo, o cristianismo tem quantos anos? Tem 2000 anos. Imagine se alguém chegasse e dissesse assim, olha, está tudo errado o cristianismo. O que vocês iam fazer? Errado está você. Porque quando Jesus chega, irmão, o judaísmo já tinha há 2000 anos. Então fazia 2000 anos que os judeus diziam que conheciam a Deus. Aí chega Jesus e fala, vocês não conhecem a Deus. De Abraão até Jesus são 2000 anos. Aí chega lá um jovem de 30 anos e diz, olha, o Deus que eu estou pregando não é o Deus que vocês servem, é um outro Deus. Mas como assim? Então eles perseguiram Jesus. Veja, vocês estão no capítulo 7, capítulo 8, que é o próximo capítulo. Versículo 19, olha o que Jesus também fala aqui de novo, irmãos. Versículo 19, como é que diz aí? Olha só. Vocês entenderam o que vocês leram, irmão? Vamos ler de novo, devagarzinho. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis? Então, eu tenho que conhecer primeiro quem? O Filho, Jesus. Jesus nasceu no Novo ou no Velho Testamento? No Novo. Pregou no Novo ou no Velho? No Novo. Então, se eu conhecer Jesus, eu conheço o Pai. Não tem como eu conhecer o Pai sem Jesus. Por isso que os judeus, eles não conhecem a Deus. Por que não conhecem a Deus? Porque não conhecem o Filho. Qualquer cristão, qualquer crente, qualquer evangélico que não conhece a Jesus, também não conhece o Pai. Precisa conhecer Jesus, o Filho. Precisa saber quem Jesus é, o que Jesus fala, o que Jesus pensa, como é que ele age, como é que ele pensa, como é que ele trata. Quando eu conheço quem é Jesus, então agora eu vou conhecer quem é o Pai. Como é que eu sei quem Deus é? Não é olhando o Velho Testamento. Porque se eu olhar o Velho Testamento, eu não conheço o Pai lá. Eu só conheço o Pai no Novo Testamento. Quantas pessoas já disseram, meu Deus, quanta coisa existe no Velho Testamento. Quanta morte, quanto assassinato, quanta destruição. Parece que no Novo Testamento Deus se converteu. Alguém já pensou isso aí? Já pensou? Será que Deus se converteu no Novo Testamento? Não, irmão, Deus não se converteu no Novo Testamento. Deus se revelou no Novo Testamento. Deus revelou-se através do seu Filho no Novo Testamento.
Se Jesus ele não vem, até hoje o ser humano seria enganado, como os judeus são até hoje. Se você pegar um judeu, ele tem lá todo o Velho Testamento. Eles usam a Torá e os profetas e os salmos. Eles chamam de Taná. Eles têm todo o Antigo Testamento, mas não conhecem o Pai. Porque para conhecer o Pai, eu preciso conhecer quem primeiro? O Filho. Porque foi a responsabilidade do Filho revelar quem é o Pai, quem é o Deus verdadeiro. Por isso, 1 João 5,20 diz que Ele veio nos dar entendimento. Então, conhecer Jesus é a maior luta do cristão. Conhecer Jesus é a maior luta de um novo convertido. Ler, estudar, conhecer a revelação do Filho, a revelação do Novo Testamento. Então a dificuldade dos cristãos hoje é de se interessar pela lição do Novo Testamento, de conhecer o Novo Testamento, de saber quem Jesus é. E quando eles não sabem, então eles preferem seguir um outro caminho, outro rumo. Então, irmão, conhecer o Pai, como Jesus está dizendo aqui, irmãos, é necessário conhecer o Filho. Outra passagem interessante aqui, ó, João capítulo 14. João 14. Versículo 6 diz assim, irmãos: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu? Então, de novo, ele está falando a mesma coisa. Quer conhecer o meu Pai? Conheçam a mim primeiro. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já, desde agora, o conheceis, entendes? Disse-lhe Felipe, que era um apóstolo: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Então Felipe estava querendo ver quem? Vamos ler? Lê de novo, irmãos, todos juntos. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Só mostra o Pai que está tudo certo. Qual é a resposta de Jesus? Presta atenção. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo? Qual foi a pergunta? Qual foi o pedido de Felipe, irmãos? Mostra-nos o Pai. Qual é a resposta de Jesus? Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê quem? E como me dizes tu, mostra-nos o Pai. Quando você está olhando, Jesus está dizendo assim, quando você está olhando para mim, você está vendo o quê? O Pai. Você está vendo o Pai. Por quê? Porque é Jesus quem revela o Pai. Como? De que forma que Jesus revela o Pai? Versículo 10, irmãos. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz. Crê-me que estou no Pai e que o Pai em mim, e o Pai em mim. Crê-me ao menos por causa das mesmas. Então, como é que você sabe que o que Jesus está falando é verdadeiro? Vamos ler de novo. Versículo 11, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Por causa das mesmas obras. O que são mesmas obras? O que um faz, o outro faz. Aí, se você pegar Jesus, quais são as obras de Jesus? Aí você vai detalhar. Chega na sua casa, abre um caderno, coloca lá um risco no meio e coloca lá Novo Testamento, Jesus. Aí você coloca as obras de Jesus. Quais são as obras de Jesus? Jesus, ele veio justificar ou condenar a raça humana? Ele veio justificar, ele veio trazer perdão. Jesus, ele veio curar ou trazer doença? Então você começa a anotar: justificar. Ele veio salvar ou condenar? Então você coloca lá: salvação, cura. Ele veio trazer espíritos malignos para a pessoa, ou ele veio trazer libertação para a pessoa? Libertação. Então você coloca lá na coluna de Jesus, Novo Testamento, quais são as obras dele. Aí você agora diz assim, pega a coluna e você vai anotando: Jesus cura, liberta, salva, perdoa, é misericordioso, ele é advogado.
Ele é Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Você começa a anotar tudo que Jesus é. Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o seu nome está acima de todo nome. Você vai anotando, vai anotando. Aí quando você pegar todas aquelas obras de Jesus, você fala, o Pai é dessa forma. Vamos ler de novo. No finalzinho do 10, aí diz assim, ó, irmãos, no finalzinho do 10, mas o Pai que está em mim é quem faz? Aí no final do 11 diz, por causa das mesmas? Então quem olha para o Filho e as obras do Filho, vai enxergar quem lá? O Pai. Porque quem é que estava dentro daquele corpo humano? O Pai estava lá dentro. O Filho é a carne, é o que estava ali, que se fez carne e habitou entre nós. Mas lá dentro, quem é que estava fazendo e operando todas aquelas obras, aqueles milagres, aquele perdão? Era o Pai lá dentro. O Pai estava dentro daquele corpo humano, do Cristo, do ungido, do Messias. Naquele momento, quem estava agindo ali era o próprio Deus. Jesus está dizendo, olha, é o Pai quem faz as obras, não sou eu, é o Pai. Então quem olhava para Jesus, estava vendo o próprio Pai ali, e os judeus, os cristãos, os irmãos, que eram judeus, não entendiam isso. Eles achavam que Jesus era um, e que o Pai era outro. Eles achavam que Jesus perdoou aquela mulher adúltera, mas se fosse o Pai, na cabeça dos judeus, tinha que apedrejar. Porque na cabeça dos judeus, eles tinham o quê? Que o Deus do Velho Testamento mandou o quê? Apedrejar, não mandou? Quem adulterasse era para apedrejar. Está escrito na lei de Moisés. Mas quem é que deu a lei de Moisés? Foi Jeová. Olha, Jeová deu a lei de Moisés, lá no Monte Sinai. Todo adulto tem que ser apedrejado. E tu, que dizes? Filho, o que você diz? Você não está dizendo que é o Filho de Deus? O que você disse? Jesus apedrejou? Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Quer dizer, se Jesus não condenou, é porque o Pai também não? Mas quem é que mandou condenar? Hã? Vamos lá. Recalculando rota. Nunca ouviram, vamos lá. Que tem 5,19 para nós ler também. Abra aí já, irmão. 5,19 e 5 o que, irmão? 5,37. 5,37, depois vamos ler 5,19, irmãos. 5,37, irmãos. João 5,37. O que é que diz aí? 1, 2, 3. Jesus falou que eles nunca ouviram a voz do Pai. E nunca viram o seu parecer. O que é parecer? Hã? Seu parecer. Sua opinião. Hã? Deus invisível. Nunca viu a sua? Mas Moisés viu a forma de alguém lá. Se você abrir lá em Êxodo 24, se você abrir lá em Êxodo 33, se você abrir em Números 12... Lá fala que o Deus do Antigo Testamento e Moisés falavam o quê? Face a face. Cara a cara. Olha o versículo 19, irmãos. Vamos ler todos juntos. Como é que diz aí? Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Pai, o Filho faz? Igualmente, irmãos. Então, pensa bem, a mulher adúltera no João capítulo 8, trouxeram a mulher adúltera, colocaram ela lá no meio, e disseram para Jesus, está escrito lá no Antigo Testamento, Jeová deu uma lei para Moisés, e ele disse, aquele que adulterasse era para ser apedrejado, extirpado, destruído e morto, aniquilado. O que tu dizes? Porque você está dizendo que Deus é o seu Pai. Você não está dizendo aí, ó, torta à direita, Deus é o seu Pai, é o seu Pai, é o seu Pai. Não é o que você está dizendo? Olha aí o versículo 17, irmãos. O que está escrito aí no versículo 17? Jesus respondeu, meu Pai? Então Jesus chamava a Deus de Pai. Isso no capítulo 5. Quando é no capítulo 8, eles querem pegar Jesus.
Você não é filho? Você não é obediente? Tudo que o pai fala você não obedece? Ó, foi dito no Velho Testamento: apedreja essa mulher. Quem disse isso foi o próprio Deus no Velho Testamento. Os judeus disseram indiretamente para Jesus: tu não é filho? Então você tem que obedecer. Porque Jesus desobedeceu o pai? Jesus nunca desobedeceu o pai. Tudo que o pai disse, Jesus foi e obedeceu na risca. Tudo que o pai falou para Jesus, Jesus foi lá e obedeceu, tudo. Então, irmãos, quando aquela mulher colocada lá no meio, para ser julgada, segundo a lei, segundo o que Jeová deu no Velho Testamento, Jesus olha para aquela mulher, olha para os acusadores que estão usando a lei, que foi dada no Velho Testamento. Eles usam aquela lei para julgar e condenar e matar aquela mulher. Jesus olha para eles e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? A palavra diz que cada um deles começou a examinar sua própria consciência e cada um foi saindo. Mas o espetacular é o que Jesus fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não. Eu também não te. Quando Jesus fala, eu também não te condeno, quem é que está falando nele? Quais as obras do Pai? Não condenar. Então a obra de Jesus, que é a mesma obra do Pai, é diferente da obra do Deus do Velho Testamento. Porque a obra do Deus do Velho Testamento era para julgar, condenar e matar aquela mulher. Só que a obra do Pai é diferente. Nós lemos em João 14: as obras do Pai e as obras do Filho são as mesmas. Então, irmão, veja a dificuldade que é para poder levar o Deus verdadeiro à consciência das pessoas. Então existe uma diferença muito grande. Em 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, vamos lá, abre lá rapidamente aí. Segundo Coríntios capítulo 1, irmãos, nós só temos meia hora, então corre aí, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. O que diz aí, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. De novo, irmãos, mais forte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é? O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então esse é o nosso Pai, o Pai das misericórdias. O que é misericórdia? Misericórdia é você não dar aquilo que a pessoa merece. Ela merece, mas você não dá. Então isso é o que? Misericórdia. A pessoa te fez o mal, te prejudicou, e aí você não retribui na mesma moeda. Isso é misericórdia. É simplesmente você não dá o que ela merece, mas você não vai agir segundo a raiva, a ira, o ódio. A palavra vai dizer, irmãos, que Jesus e o Pai têm as mesmas obras. Então eu queria falar, talvez hoje não, mas eu vou falar, que se o Pai e o Filho têm as mesmas obras, e nós? Porque a palavra diz que nós somos chamados para ter a mesma imagem, e a mesma semelhança, que foi pregado aqui quinta-feira, foi pregado ontem em Cajamar, sobre a mesma imagem, as mesmas obras. O que é a mesma imagem? As mesmas obras. Então, irmãos, veja só, como é que a gente sabe a diferença? Jesus, irmãos, Jesus é chamado no Novo Testamento de Deus. De Deus. Tem gente que pensa que Jesus é apenas filho. Tem gente que não sabe, não conhece, não entende que Jesus é o próprio Deus. Quantos deuses existem? Um só. E Jesus falou que ele era Deus. Os discípulos falaram, pregaram. Jesus, quando ele perdoa os pecados daquele paralítico, só Deus pode perdoar os pecados. Perdoar os pecados que eu digo para a pessoa ser salva.
Só Deus pode perdoar pecados. Ele perdoou os pecados. Olha, você não tem mais pecado, está perdoado. Assim como a mulher adúltera. Isso é um atributo apenas de Deus, perdoar pecados, para a salvação. Então, Jesus, irmãos, no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, 1 João 5, 20, lá em Judas, capítulo único, versículo 3, Tito capítulo 2, versículo 13 em diante. Então, existem muitos textos que falam que Jesus é o próprio Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 diz, Jesus é Deus. Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E como é que nós sabemos, irmãos, a diferença de um e de outro? Pelas obras. As obras. A obra, irmão, ela é visível, ela é patente. Aqui nós lemos, irmãos, uma das obras. Quais são? Quais são? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das... E o Deus de toda? Deus de toda consolação. Agora veja como é que é no Antigo Testamento. Abra aí, rapidamente. Êxodo. Vamos ler uns textos aqui, irmão. Êxodo capítulo 23. Êxodo 23. Segundo livro, né, irmãos? Gênesis e Êxodo. Éxodo, né? Tem gente que fala Éxodo. Eu já vi gente falar Exodó também. É sério, mano. É verdade. Êxodo. Êxodo significa saída, né, irmão? Devia pôr saída aqui, ficar mais... Ajudava a nossa vida, né? Olha só, irmãos. Irmão, vejamos a diferença das obras do Novo e do Velho Testamento aqui. Olha que interessante, versículo 20, Êxodo 23, versículo 20. O que está escrito aí, irmãos? Vamos ler, 20 e 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes, olha só, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Mas olha só, versículo 21, irmãos, o que diz aí? Olha. Vai ter perdão? Não. Não tem perdão. Se não tem perdão é porque não tem? Porque se você errar, você vai ser retribuído na mesma hora. E não teve misericórdia, irmão. No Êxodo, em Números, se vocês lerem o livro de Números, você vai ver a quantidade de morte que tem lá. Por quê? Porque era o anjo que estava lá, matando a torta e a direita. Era o anjo. É a mesma obra do Pai? Nós lemos agora 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios 1, 3. O que nós acabamos de ler, irmãos? Quem se lembra? Bendito seja o Deus Isso, sabia que estava aí. Então, irmãos, Jesus, que é Deus, é o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. E se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, significa que no Velho Testamento também teria que ser. Olha que interessante, irmão. A gente não lê muita coisa aqui, mas eu queria mostrar para os irmãos uma sequência de acontecimentos que dura mais ou menos 400 anos. 400 anos de amargura. 400 anos que o Deus do Antigo Testamento ficou amargurado com um povo. Olha só, aí em Êxodo, 17. Êxodo 17. Eu não vou ler todo o texto, irmão, porque se você quiser ler depois. Êxodo 17, só voltar um pouquinho aí. Versículo 8 e versículo 9. Diz assim:
Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Então, o que aconteceu? O povo de Amaleque foi lutar contra o povo de Israel. Foram para a guerra, certo? O povo de Israel estava indo para onde? Eles estavam a caminho, eles tinham saído do Egito, estavam indo para o Monte Sinai, e nesse meio período, o rei de Amaleque foi lá fazer guerra, para matar os israelitas. Olha o que aconteceu, fizeram guerra, tal. Essa passagem é aquela que Moisés, quando levantava a mão, o povo ia, quando abaixava a mão, o povo perdia. Foi essa guerra aí. Se quiser ler depois, lê, irmão. Mas eu queria que os irmãos se atentassem num negócio. Versículo 15 diz assim, ó: e Moisés edificou um altar, porque eles venceram a guerra, né? E Moisés edificou o altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha, conhecido no mundo evangélico como Jeová Nissi. Sabe a palavra, sabe quando canta Jeová Nissi? Significa o quê? O Senhor é a minha bandeira. É isso que significa. Versículo 16: e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Então ele fez uma promessa: eu vou fazer guerra com Amaleque de geração em? Perdoou? É o Pai das misericórdias? É o Deus de toda consolação? Deu a outra face? Orou pelos inimigos? Essas obras que eu estou falando é obra de quem? De Jesus, que é a obra do Pai. Jesus falou assim: olha, se não perdoardes as ofensas, também não serão perdoadas as vossas. Então Jesus ensinou, é porque o Pai ensinou. E se o Pai pensa assim, o Filho pensa assim, no Novo Testamento, por que no Velho Testamento não pensa assim? No Velho Testamento está dizendo o seguinte: você fez guerra comigo, eu vou fazer guerra de geração, hein? E olha o que aconteceu. Você está em Êxodo, depois de Êxodo, vai lá para Deuteronômio, depois de Êxodo é Levítico, depois de Levítico é Números, e depois Deuteronômio 25. Só para vocês entenderem, irmão, eu vou só falar esse fio da meada aqui, digamos assim, né? Sobre essa situação que nós estamos falando aqui do rei de Amaleque. 25, agora, pera aí, irmão, que o vento é benção, né? Mas ele está atrapalhando um pouquinho. Eu falei o quê? É isso aí. 25, 17. Olha o cabeçalho aí que está escrito, irmãos. Amaleque será? Então já tinha passado um tempo já. Já tinha passado um tempo. E ele falou, ó, eu vou lembrar, ó, talvez vocês se esqueceram, mas eu estou aqui para lembrar, viu? O que eu vou lembrar vocês? 17. Lembra-te do que te fez Amaleque? No caminho, quando saíram do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho, e te derrubou na retaguarda de todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então, o que vai fazer? O quê? Vai perdoar? Não. Apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueças. Olha que coisa, irmão. Isso é perdão? Isso é o Pai das misericórdias? É o Deus de toda consolação? Ele está falando para você não? Não, quer dizer, está falando para eles não? Esquecer. Ó, não esquece dessa vingança, hein? Não esquece desse ódio. Então você pega essas passagens, você pega esse Deus e você compara com Jesus, que é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo? Não pode ser. Não pode ser. Por quê? Porque Jesus falou, olha, você vai discernir Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore. É pelo fruto. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu sou uma árvore. Qual é o fruto da minha árvore? Que a árvore que é Jesus.
O Antigo Testamento é uma árvore. O Deus de lá, ele está mostrando qual é o fruto dele. Olha o fruto que ele está, olha o que ele está ensinando para o povo de Israel. Não se esqueça de Amaleque que ele fez com você. Não se esqueça. Eu estou aqui para lembrar vocês, israelitas. Já pensou, irmão? Você já pensou Jesus pregando isso? Você imagina Jesus falando isso? Não tem como você imaginar Jesus falando isso. Então vai, irmão, você está aí, é pertinho também, irmãos. Vamos para 400 anos para frente, lá no livro de Samuel. É pertinho aí mesmo. Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel 15. Aqui, irmãos, são 400 anos de Moisés até o primeiro rei de Israel. Qual é o nome do primeiro rei de Israel? Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Então você está aí em Deuteronômio, aí vai um pouco mais para frente. Passa Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Acharam, irmãos? Olha só, irmão, 400 anos depois, pega o que nós estamos falando aqui, não é versículos isolados, que as pessoas falam assim, você pega versículo isolado. Lógico que não, eu estou pegando a história. Lá em Êxodo 17, o rei Amaleque saiu para guerrear, guerreou contra Israel, aí foi dito o que para eles? Olha, eu vou fazer guerra com eles de geração em geração. Aí passou um tempo, lá em Deuteronômio, falou, vou lembrar vocês. O que eu vou lembrar vocês? Que vocês vão ter que destruir totalmente o povo, os amalequitas. Aí passou 400 anos, e ele voltou a lembrar de novo. Versículo 1, diz assim, Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. 2, irmãos, o que está escrito aí? Vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs a caminho, quando subia do Egito. E aí, irmão, ele voltou para recordar. Sabe quando você esquece, você perdoa, a pessoa fez o mal para você e você esquece? Esquece assim, você não fica pensando mais. Aí quando vem uma lembrança, não é ruim? É ou não é? É ruim? É ruim, não é? Você quer ficar livre daquele pensamento, aí vem aquele pensamento, aí já vem uma angústia, aí já vem uma agonia, né? Já vem uma tristeza, já vem uma coisa, começa a misturar lá dentro, você fala, meu Deus, de novo, eu não quero mais pensar nisso, aí vem na sua mente. Então é bom ou é ruim isso? É ruim, porque você quer perdoar. Aí vem esse Deus aqui, 400 anos depois, o que ele fala? De novo, irmãos, mais forte, versículo 2, e emenda no 3, irmãos, e preste atenção no versículo 3, e quando você lê o versículo 3, veja se Jesus concorda com isso, veja se Jesus concorda com Deus do Antigo Testamento, irmãos, versículo 2 e 3, irmãos, unidos, vamos ler, 1, 2, 3, e aí, irmão? Agora você pega na coluna de Jesus, lembra na coluna de Jesus? Agora pega a coluna aqui do Antigo Testamento. Casa os dois? Encaixa os dois? Não. Então no versículo 2, é claro quando ele diz o quê? Eu estou lembrando vocês. Versículo 3 vai dizer o quê? Vai agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Esse aqui é o mesmo que nós lemos lá em Êxodo 24. O anjo que também não perdoa. Jesus trabalha com esses anjos aqui? Não tem como. Jesus não trabalha com isso. E se vocês prestarem bem atenção no que você leu aí, irmão,
vai, destrói tudo e não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de... Não vai sobrar quem? Até os bebezinhos de colo, que Jesus disse assim: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o quê? Ele falou se era criança judia? Ele falou se era criança? Não, ele falou criança. Olha, as crianças, isso é interessante, né, irmão? Sabe por quê? Porque a salvação, ela não é por obras. Ninguém é salvo por ignorância, tipo, eu não sabia. Ninguém é salvo por ignorância, ninguém é salvo por obras. Mas Jesus disse que o reino de Deus seria das crianças. Ele não está falando, ele tinha crianças em volta dele. Ele fala daquelas crianças e diz: deixa essas crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Ele que falou. Jesus está dizendo que as crianças, ele pode salvar, ele vai salvar. Como? Não sei. A salvação é dele, é ele que faz. Em outro texto, Jesus fala assim: deixai virem minhas crianças, porque os anjos dela assistem diante da face do meu Pai. Então quer dizer que as crianças têm anjo? Mas Jesus falou que tem. Lá em Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então Jesus está dizendo que as crianças têm o reino dos céus delas, que já é dela, e que elas têm anjos, Jesus que disse, irmãos, e que o anjo ele só está ali para servir aqueles que vão ser salvos. Interessante isso. Agora, quando a criança deixa de ser criança e já começa a ter consciência em alguma fase da vida que eu não sei qual é e nem quero saber, aí meu irmão é responsável por si mesmo. Aí já precisa de um Salvador. Mas a Constituição brasileira diz que criança até tal ano. Bem, não é pela Constituição brasileira, é por Jesus. É Jesus quem sabe quando uma pessoa deixa essa fase. Porque quando ela deixa essa fase, aí ela precisa de Jesus mesmo. Ela precisa ir até Jesus, reconhecer seus pecados, suas transgressões. Então Jesus, irmãos, ele valorizou as crianças, trazendo salvação para elas. Enquanto esse Deus do Antigo Testamento, ele trouxe a destruição e a morte, a vingança. E se a palavra diz lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente, então o que ele é hoje, ele já foi no passado, e é no passado, e é desde a eternidade. Porque não tem como você casar, se você pegar essas duas peças, Novo e Velho Testamento, e juntar, não junta. Não tem como esse daqui, guardando uma amargura durante 400 anos, porque ficou amargurado 400 anos, de Moisés até o rei Saul, são 400 anos, passou todo o período de Juízes, de Ruth, chega em Samuel, primeiro rei, Saul, me lembrei do quê? Vocês esqueceram? Que Amaleque fez? Eu estou aqui para recordar, vai lá e vai destruir tudo, vai matar. E Jesus não mandou fazer isso. Jesus mandou fazer o quê? Orar pelos seus inimigos, abençoar, não nem para maldizer, quanto mais matar. Então, irmãos, como foi pregado aqui ontem, com o companheiro Cláudio, quem veio roubar, matar e destruir? Foi Jesus? Não foi. Então Jesus, ele não tem comunhão com o diabo, Jesus não tem comunhão com o demônio, Jesus não tem comunhão com a morte, Jesus não tem comunhão com a destruição, Jesus não tem comunhão com essas coisas, ele tem comunhão com a vida. Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Jesus não tem morte, ele tem vida para dar, ele tem vida. Então, irmãos, as horas se vão, né? Então, realmente, se você for ler o texto, se vocês lerem na continuação, bem lembrado, se vocês lerem na continuação, o que Saul fez, o rei de Israel? Ele não obedeceu. A palavra diz que Saul teve misericórdia de Amaleque
e de algumas pessoas, e não matou todo mundo. O que aconteceu com o rei Saul? Aí sabe aquela passagem que todo mundo conhece? É melhor obedecer do que sacrificar. É dessa passagem. Porque Jeová disse assim para ele: por que você não matou todo mundo? Por causa disso, foi colocado dentro de Saul um espírito maligno. Sabe aquele espírito maligno que atormentava Saul? No capítulo 16. Se você ler aí o capítulo 15, você vai ver que Saul faz isso. No 16 é colocado um espírito maligno. Eu fechei já, mas vocês estão abertos ainda aí? Está aí no 16, está no cabeçalho aí alguma coisa? 16, 14, onde é que está aí? 16, 14, qual o cabeçalho que está escrito aí, irmãos? E aí, leia o 14, 1, 2, 3. Sabe por quê que o espírito mau atacou Saul? Porque Saul não matou os amalequitas. E de raiva e de vingança, Jeová foi lá e colocou um espírito maligno. Porque ele teve misericórdia. Porque ele teve compaixão. Se é no Novo Testamento, irmãos, Jesus ia aplaudir ele. Falou: Saul, que bom que você teve misericórdia. Vai para o Salmos. E depois nós vamos para João. Primeiro Salmos 76. Salmos 76. As horas avançam, né, irmãos? Vamos terminando aqui já. Salmo 76, versículo 1. O que está escrito aí, irmãos? 76, versículo 1. Grande é o seu nome. De novo, todos juntos. Ele é conhecido ou não é conhecido? O nome dele é conhecido ou não é conhecido? No Velho Testamento. Agora vamos ver o que Jesus fala. João 17. Evangelho de João 17. Parece loucura, né? Mas a diferença é muito grande, irmãos. Acabamos de ler no Salmo 76, versículo 1. Conhecido é Deus em Israel, em Judá. E o seu nome é conhecido. João 17, versículo 25, irmãos. O cabeçalho de João 17 diz: a oração de Jesus pelos seus discípulos. É o que está escrito no cabeçalho do texto. No versículo 25, irmãos, o que está escrito aí? O que Jesus fala? Pai justo, o mundo não? O mundo não? O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram, esses quem? A oração dele é por quem? Pelos discípulos. Estes conheceram que tu me enviastes a mim. Então Jesus está deixando claríssimo: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Olha o versículo 26, irmãos, o que está escrito aí? Parou. Quem é que fez o nome do Pai ser conhecido? Jesus. Então o Salmo 76, versículo 1 tem um problema muito sério, porque lá está falando o quê? Que Deus é conhecido, que o seu nome é conhecido. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, ninguém conheceu o Pai, só Ele conheceu, e Ele revelou. E ninguém conheceu o nome do Pai, só Jesus revelou. Não é o que está escrito aí, ó? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu enviastes a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Quer dizer que eles não sabiam? Não sabiam do nome. E lhe fareis conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles.
Olha o versículo 6, irmãos. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Murcho. De novo. 1, 2, 3. Espera aí. Quem é que manifestou o nome do Pai? Porque a oração de Jesus é para o Pai. Aí ele fala, eu manifestei o teu nome. Eu manifestei o teu nome. Se é Jesus que veio manifestar, o que é manifestar? É revelar, é trazer conhecimento. Se Jesus fez isso, então nesses 2000 anos que se passaram, que nome que os judeus conheceram? Que nome? Qual é o nome que os crentes hoje conhecem? Mistura Jesus, Jeová, outros mistura José, mistura Maria, outros mistura Miguel, Gabriel, Azazel e por aí vai. Jesus, ele está dizendo, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Olha o versículo 11, irmãos. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que, para que sejam um como nós somos. Tem alguma Bíblia que está escrita assim? Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes. A quem? Da Nena, Joel, irmã Ana. Aí, ó, bastante, ó. Leia então, vocês que têm essa tradução que eu li agora aí. Leia aí, 1, 2, 3. Certo. Quem é que tem essa tradução que eu falei? Levanta a mão. Então vai. Leia essa tradução que eu falei, irmãos. Os irmãos aí que tem essa tradução. Leia aí. Eu já não estou mais. Mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que seja um, assim como nós. Não. Nessa tradução não. Ó, a tradução que eu falei para os irmãos é essa assim, ó. Pai, guarda-os em teu nome, o nome que me destes. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Alguém tem essa tradução aí? O bigode aí tem? Vocês entenderam agora? Fala. Então, olha só, irmão, eu não ia falar nada, mas, por exemplo, quem olha o Tom, lembra de quem? Agora o Tom, olha para o Tom agora, irmãos, olha todos para trás, vira a imagem, irmão, eu quero que te filme agora aí. Isso, fica de pé, irmão. Isso, olha para o Tom, agora, Ozi, fica de pé, por favor, amado. Quem vê o Tom, vê quem? Não estou falando da altura, lógico, estou falando da imagem. É a mesma imagem, a mesma semelhança. Quem vê o Tom, vê o Ozi. Vocês entenderam? Essa é a analogia da pregação hoje. Você achou aí, meu irmão? Aí se perdeu, né, amado? Tem uma tradução que diz assim, irmão, vamos terminando aqui, ó. Tem uma tradução que diz assim, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes. Ou seja, irmãos, os discípulos foram guardados no nome de quem? Se vocês lerem todo o Novo Testamento, irmão, pode chamar qualquer teólogo, pode chamar o Papa, o professor, qualquer um. Ninguém vai achar o nome Jeová no Novo Testamento. Ninguém. Não existe. Não existe. Os discípulos foram guardados no nome de quem? Jesus. Eles pregavam no nome de quem? Batizavam no nome de quem? Curavam em nome de quem? Perdoavam os pecados no nome de quem? De Jesus. Então Jesus, irmão, ele é revelado no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento, irmãos, infelizmente, é uma contradição. Achou? Lê, irmão, então, por favor. Você sabe qual que é a tradução? NVI, Nova Versão Internacional, vai. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti.
Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste. O nome que me deste. Então, irmão, isso dá uma outra pregação, é óbvio. O nome que me deste. Então, o nome que estava no filho, quem é que deu esse nome? O pai. O pai mesmo pegou o seu nome e colocou no filho. Guardes em teu nome, o nome que me destes. Ou seja, irmãos, quando ele fala no versículo 25 e fala no versículo 26, que o mundo não conheceu o Deus verdadeiro, é verdade. Então Jesus, ele veio mostrar quem é o Deus verdadeiro. Por isso que é importante eu e você, vamos finalizar aqui, ó, Mateus 11, eu só vou ler, praticamente, não estou de dedo cruzado, é verdade. Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, versículo 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão? E ninguém é? Ninguém. E ninguém conhece o Pai, senão o? Ninguém conhece o Pai, senão o? Ou aquele a quem o Filho quiser? Então quem é que conhece o Pai? Só o Filho. Só o Filho. E aquele a quem o Filho quiser? O Filho está onde? No Novo Testamento. Quem quiser conhecer o Pai tem que ficar onde? No Novo Testamento. Por isso que Jesus falou, João 8, 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus? E conhecereis a verdade vos? Os judeus não foram libertos. Até hoje estão presos no Velho Testamento. Por quê? Porque não permanece na palavra de Jesus. Então esse assunto, irmão, ele vai longe. Porque uma pessoa pode perguntar assim: Deus nunca falou no Velho Testamento? Sim, falou. Mas através do que e de quem? Não é? Então, no Velho Testamento, irmãos, quem age lá no Velho Testamento são os anjos. Os anjos, o que significa a palavra anjo? A palavra anjo significa mensageiro. Essa significa a palavra anjo. Anjo significa mensageiro. Então tem anjo, tem querubim, serafim. Anjo não tem asa, né, irmão? Quem pensa, alguém aqui já acreditou que anjo tem asa? E de pena de galinha ainda? Anjo com asa com pena de galinha. Você fala, rapaz, não é assim? A pessoa não pinta, não é assim? Tem asa e com pena de galinha ainda. Como é que aquele ali resiste, né? Irmão, toda vez que vocês lerem anjo, lá no Antigo Testamento, você vê que eles não têm asa. A semelhança deles é de um mancebo, é de um jovem. Mas não fala que tem asa. Agora, serafim tem, querubim tem. Tinha que ter asa, né? Porque a cabeça do ser humano, se voa, tem que ter asa. E de pena, que é o pior. Então, irmãos, os anjos é quem trabalhavam no Velho Testamento. Então tem anjos que davam recado, faziam o serviço e iam embora. Outros chegavam lá e diziam: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. E aí os homens do Velho Testamento se prostravam, adoravam, e chamavam ele de Deus, e chamavam de Senhor. Tem várias passagens. Abraão fez isso, Josué fez isso, Moisés então fez muito isso. A culpa era deles? Lógico que não. Mas os anjos fizeram muitas vezes isso. Quando Jesus ele chega, a palavra diz assim, irmão, que ele veio por ordem, tanto as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra. A palavra vai ensinar exatamente isso. Ele veio colocar ordem. Quando Jesus ele veio a esse mundo, ele veio colocar ordem. Ele fecha o céu para os anjos ruins, porque os anjos tinham acesso lá.
Lembra de Jó? A passagem de Jó? O que o anjo fazia? O que Satanás fazia? Entrava lá. Entrava lá no terceiro céu, assim. Aí Jesus falou, como é que é o negócio aí? Acabou. Vou expulsar todo mundo aqui desse terceiro céu. E aqui é o lugar dos salvos. Mas é assunto para outra hora, irmão. Como diz o cooperador Cláudio. O paraíso, irmão, só deixar uma palhinha, né? Como dizia o meu antigo pastor, deixar uma palhinha. O paraíso, irmão, estava no inferno. Estava lá, no mundo dos mortos. E os demônios estavam lá no terceiro céu. E quando Jesus vem, ele inverte a lógica. Coloca lá para cima o paraíso e manda para a terra, né? Os bichos. Fala. Assim como ele expulsou os cambistas lá do... Exatamente. Ele expulsou os demônios do céu. E nem foi ele, né? Ele falou assim, ó, vai lá, Miguel, que eu nem quero me envolver com essa gente aí. Miguel foi lá e expulsou. Porque, irmão, ninguém é páreo para Jesus. Ninguém, irmão, ninguém. A palavra diz que no último dia, Jesus vai fazer com o anticristo, com a besta e com o falso profeta, ele só vai dar um assopro só. E já era. Acabou. Com o assopro da sua boca, eles são aniquilados. A nossa luta é contra eles, mas para Deus, irmão, eles não são nada, absolutamente nada. Vamos orar, mas agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo.